Como elaborar um contrato? Ah, professor, é fácil como elaborar um contrato. Eu vou lá no Google, digito no Google modelo de contrato. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Contrato. Vamos lá, vamos para o conceito de contrato. Chamado lá no direito pacta sunt servanda, um acordo, faz lei entre as partes. Quando eu falo de contrato, pode ser um contrato público ou um contrato particular. Ou melhor, um instrumento público ou um instrumento particular. Quando eu falo instrumento particular, foi criado por nós, por você, corretor, corretora, por mim, advogado, pelos advogados. Quando a gente fala de contrato, tem que tomar muito cuidado com esse copia e cola no Google, hein? Você tem uma estrutura contratual, você corretor, você que eu brinco tanto e peço tanto a você que faça o contrato de corretagem, né, o contrato de prestação de serviço de corretagem, faça a autorização de serviço, faça o que você achar melhor, o título mais bonito, tem que fazer, porque senão depois você vai vender, vai ter todo o trabalho e não vai receber. Esse contrato você pode até ter um modelinho padrão, criado por você, mas um modelinho, uma estrutura padrão, porque cada caso precisa de um contrato novo. Não dá para fazer copia e cola para tudo. Quem trabalha com copia e cola no Google corre um risco muito grande. Não é só a categoria do corretor de imóveis, né? Mas o advogado também, ou o particular, o leigo. Cuidado com esse Google. Muitos contratos que ali estão são contratos mal feitos. São contratos que não batem com a história, com o que você precisa. Cuidado com isso. O que a gente pega aí no mercado também? Vários contratos onde é um comprador só. E lá está escrito 2 compradores. O que quer dizer isso? É um copia e cola, grosseiro, e nem revisado foi. Ah, pelo advogado, pelo corretor, não importa. Cuidado. Contrato é um negócio sério. Contrato faz lei entre as partes. Então, cuidado. Você tem capacidade para criar um contrato, sim. A gente vai conversar sobre isso. O que dá validade jurídica a um contrato? O que causa uma nulidade desse contrato? Então vamos conversar sobre isso. Presta atenção, aula importante, hein? Conceito de contrato, então. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho da teoria para conseguir chegar na prática. Contrato, está lá no Código Civil, é um instituto jurídico adaptável. Gosto muito desse conceito. Outro conceito também, utilizado por grandes doutrinadores, é um vínculo jurídico entre 2 ou mais pessoas ou mais sujeitos. Volta para cá, ó, presta atenção. O contrato é tão importante que ele cria um vínculo e uma lei entre as partes. Uma ou mais pessoas. Ah, existe um contrato de uma pessoa só, unilateral? Contrata de uma ou mais pessoas. Por quê? Compra e venda. 2 pessoas, no mínimo, né? O comprador e o vendedor. Locação. Locador, locatário. No mínimo 2 pessoas. No direito imobiliário, quando a gente fala de direito real, quando o sujeito é casado, tem que colocar no contrato também, né? O cônjuge, a esposa, ou o marido, tem que colocar no contrato. Seja o vendedor, seja o comprador, seja o locador, o locatário. É importante fazer isso. O contrato, voltando no contrato, a gente falou agora o conceito. Quando eu falo de contrato, existem os contratos típicos e os atípicos. Professor, o que é isso? Tem contrato que o Código Civil, que é a principal legislação a respeito do particular, das transações, dos atos jurídicos, no Código Civil, ele traz vários exemplos de contratos. Quer exemplo disso? Compra e venda, locação. Essa locação que está no Código Civil não é a locação de imóveis, hein? É coisas móveis. Já, numa aula anterior, se você perdeu, levanta aí no YouTube aí que você vai achar, ou no site do Cresce. Locação é uma matéria importante também, tem que estar craque nisso, hein? Locação que eu falo aqui do Código Civil é locação de coisas móveis ou imóveis, mas não locação residencial, comercial, que aí entra na Lei 8.245. Não vai confundir. Além de locação de coisas móveis, né, ou imóveis, mas que está fora da Lei 8.245, que é a vaga de garagem, entre outros, já falei sobre isso, a gente volta a falar. Além disso, permuta. O que é permuta, professor? A troca. Permuta é a troca. Eu quero comprar o seu apartamento, só que em troca desse apartamento, a gente vai trocar. Você vai me dar a sua casa, eu dou meu apartamento. Isso é uma permuta. Pode ter a chamada torna, né? O que é? A diferença. Eu vou pagar a diferença dessa permuta. Pode fazer isso? Pode. Claro. Comodato. Outra espécie que está regulamentada no Código Civil também. Contrato de comodato, o que é, professor? Comodato é uma locação, só que não tem o quê? Pecúnia, cascaio, onerosidade. Comodato é sempre gratuito. Comodato é gratuito. Então existem vários contratos que estão ali no Código Civil.
Esses contratos são típicos, está ali. O próprio Código Civil traz as regras desse contrato. Então, quando eu vou criar um contrato, já sabendo o conceito, qual que é o conceito de contrato? A gente conversou. É um instituto jurídico adaptável, né? Por que adaptável? Adaptável à situação que você quer criar no mundo jurídico. Só que tem regras para isso, né? Ah, então o contrato é lei entre as partes, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, a gente vai conversar sobre isso. Primeiro lugar, você tem que ver se esse contrato que você quer fazer existe lá no Código Civil. Se existe, você já tem que respeitar as regras do Código Civil, que ali estão, porque é um contrato típico. Ah, não está lá, então não posso fazer? Não, você pode criar. A legislação brasileira autoriza, outorga você criar o contrato que você quiser, desde que esse contrato tenha os requisitos de validade. Então vamos conversar sobre eles aqui. Requisitos de validade. Primeiro, o agente tem que ser capaz. Como assim, professor? O comprador e o vendedor tem que ser capaz. O autor, né, de uma ação, o réu de uma ação, tem que ser capaz para ter legitimidade. No contrato, a mesma coisa. No contrato, o sujeito tem que ser capaz no intuito de ter mais que 18 anos. Capacidade civil, eu estou falando aqui, ó. Mais que 18 anos. Ah, mas e se ele tem menos que 18 anos? Então ele não tem a capacidade. Salvo exceção, né, menor que 18 anos, a supressão de capacidade. Que aí é outra coisa. É aquele sujeito que foi emancipado, é aquele sujeito que casou, né? Então ele conseguiu a sua incapacidade virou capacidade, porque houve uma supressão, né, de incapacidade. Então é diferente. Colação de grau, curso superior também outorga isso. Sustento próprio, né? Hoje com os cantores de funk aí com 16 anos, aí se tem o sustento próprio, ele consegue, ele já é responsável pelos seus atos, né? Tem que ser analisado com cuidado. Então existem algumas exceções. Mas de regra, o contrato tem que ser feito por quem? Alguém, agente capaz, uma pessoa capaz de 18 anos. Ah, então professor, então você está dizendo que se eu tenho 17 anos, eu consegui comprar um imóvel, ou locar um imóvel, eu quero locar um imóvel, eu não posso locar no meu nome? Não. Porque, na verdade, você não tem capacidade para isso. A gente tem que ser capaz. Então, você que está fazendo contrato, corretor, advogado que está fazendo contrato, requisitos básicos do básico. Agente capaz. Tem que ter capacidade de 18 anos. Ah, e se não tem capacidade? Então, essa capacidade, menos que 18 anos, ele não é capaz, ele é incapaz. E vamos explicar isso melhor. Quando o sujeito tem de 16 aos 18 anos, 16 aos 18 anos, ele é relativamente incapaz. Relativamente capaz, dos 16 aos 18. Então, num contrato, numa procuração também é contrato, o que eu tenho que fazer? Alguém tem que assistir ele. Ó, tem que assistir no contrato. Tem que assistir ele fazendo aquele ato para dar validade ao contrato. Como que eu vou fazer isso? Gosto muito de utilizar o exemplo da procuração, ou um contrato de locação, de compra e venda. Alguém tem que assistir. Quem tem que assistir ele no contrato? Papai, mamãe ou representante legal. Então esse sujeito que tem 16 anos, 17, dos 16 aos 18, ele pode assinar um contrato? Ele pode, mas ele tem que ser assistido. Por quem? Papai, mamãe ou representante legal. Alguém tem que assinar com ele. Então ele quer assinar um contrato de locação? Ele não é um agente capaz. Então ele pode ser assistido, ele é relativamente incapaz. Papai, mamãe ou irmão na verdade não, papai, mamãe ou representante legal vai assinar com ele. Nossa, que interessante, professor. E abaixo de 16? Cuidado, hein? Isso aí, essa dica que eu te dei, dos 16 aos 18. Abaixo de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. O que significa isso no mundo jurídico? Para você, para a prática, ó, para o sucesso da sua carreira. Menos que 16 anos, ele não palpita nada. Dos 16 aos 18, o sujeito palpita. Tanto é que ele assina um contrato. Mas tem que ter alguém, né, alguém legalmente que possa fazer isso. Possa assistir ele, papai, mamãe ou representante legal, tem que assinar junto com ele. Menos que 16 anos, como que funciona? Não precisa assinar nada. Por quê? Ele precisa não ser assistido, ele precisa ser representado. Olha como muda, ó. 16 aos 18, assistido. Menos que 16, representado. Então, papai, mamãe ou representante legal vai assinar por ele. Então, não é que o sujeito que tem menos de 18 anos não pode assinar nunca um contrato, participar no contrato. Pode. Mas tem que analisar essas regras, né? Ou ocorrer uma supressão de incapacidade, ou ele vai ser assistido, ou vai ser representado. Então você pode fazer um contrato? Pode, mas tem que analisar. O que não pode é fazer um contrato de locação com um sujeito que tem 17 anos, sem ninguém assistir ele. Ah, ele tem 16 anos, ele consegue sobreviver.
Ele tem uma barraquinha de banana, vende banana e consegue sobreviver. Ele quer fazer a locação comigo, então eu não posso. Ele não tem parente nenhum aqui em São Paulo. Eu posso fazer um contrato de locação para ele? Fica difícil, porque se ele tem menos que 16 anos, ele tem que ser o quê? Representado por um representante legal. Papai e mamãe é o representante legal. Dos 16 aos 18, ele pode assinar, porém tem que ser o quê? Tem que fazer o quê? Alguém tem que assinar com ele para provar que foi assistido naquele ato. Então, plena capacidade só a partir dos 18. Olha que interessante. Falamos da capacidade do sujeito, em termos de contrato. Quando eu falo de capacidade do agente, é o comprador, vendedor, locador, locatário. Mas existe mais um requisito importante para dar validade a esse contrato. Agente capaz, já falamos. Vamos falar do segundo. O objeto tem que ser possível e determinado. Não dá para fazer um contrato de uma coisa que não é possível e determinada. Locação, tem que falar. Qual o imóvel que está fazendo a locação? Qual? Compra e venda, qual imóvel? Objeto. Quando eu falo do direito imobiliário, nossos contratos que são feitos no mundo jurídico, eu tenho que apresentar. Se eu estou fazendo uma compra e venda, eu tenho que apresentar essa compra e venda, o imóvel que eu estou fazendo a compra e venda. Locação, eu tenho que determinar o imóvel. Já vi aí fora, e muito profissional veio me procurar, com um contrato. Professor, está bem feito esse contrato? E aí você olha, é locação, mas qual imóvel? Compra e venda, mas cadê o imóvel que está sendo vendido? Tem que ter objeto, é isso que eu quero falar para você. Além de você analisar a capacidade do sujeito, que a gente já conversou sobre isso, legal, se ele tem 18 anos, houve a supressão de capacidade, ou foi assistido, ou foi representado, legal, você já resolveu isso. Mas o segundo passo para fazer um contrato bem feito, que tenha validade no mundo jurídico, é importante você colocar objeto. Não existe contrato sem objeto, principalmente o nosso contrato no direito imobiliário. Como que eu vou fazer uma locação de uma casa se eu não coloco o objeto desse contrato? O endereço desse contrato, a localização desse contrato. Mesma coisa na compra e venda. Não posso fazer isso. Então, objeto tem que ser possível e determinado. Outro requisito que eu gosto de falar também. Objeto tem que ser lícito. Não dá para fazer contrato de objeto ilícito. Como assim, professor? Dá para vender terreno no céu? Tá certo? Tem um pastor aí, o ano passado foi preso, né? Conseguiu vender mais de 16 terrenos no céu aí. Foi preso. Por quê? É lícito isso? Por enquanto, ninguém conseguiu comprar terreno no céu, hein? Ele conseguiu vender, né? Você vê, tem uma lábia melhor que muito corretor aí, hein? Conseguiu vender mais de 16 terrenos no céu. Foi preso. Por quê? É lícito isso? Não é lícito. Não é possível, não é determinado. Vai comprar terreno no céu? Que céu? Que local? Qual metragem? Não tem nexo, né? Não é lícito. Então, regra básica, hein? Regra básica, requisitos básicos. Agente capaz. Então, quando você vai fazer um contrato, tem que pensar na capacidade do sujeito. Que sujeito? Comprador, vendedor, locador, locatário. Ou locatários, ou locadores, né? Então, a gente pode também trabalhar com várias pessoas dentro do contrato. Sublocatários também. Todo mundo tem que ter capacidade. Se não tem, professor, porque tem menos que 18 anos, então tem que fazer o quê? Verificar se existe um processo, um procedimento de supressão dessa incapacidade. Ah, não tem. Quer mencionar no contrato? Então o sujeito tem que ser assistido dos 16 aos 18 e representado com menos de 16 anos, porque ele é absolutamente capaz, menos que 16 anos, dos 16 aos 18, relativamente capaz. Outra coisa em relação ao contrato, que eu tenho que fazer, cuidado com as cláusulas abusivas. Não dá para inventar cláusulas abusivas. Como assim, professor? Eu vou explicar. Lembra no comecinho da nossa conversa que eu expliquei, até pulando o slide aqui? Lembra que eu te falei? Eu te falei que tem contrato que é típico, tá lá no Código de Processo Civil, no Código Civil, tá cheio de contrato típico. O que é isso? Aquele contrato que tem regras. Então, em primeiro lugar, você pensou num contrato, você tem que ir lá no Código Civil e olhar se ele existe. Porque se ele existe no mundo, lá dentro do Código Civil, ele está legislado, tem uma legislação sobre ele, eu tenho que respeitar aquela legislação. Ah, não, não tem lá. O que eu quero fazer o contrato não tem lá. Eu tenho que inventar algo novo. Então você vai inventar algo novo, não vai? Você esquece o Código Civil, mas também não pode criar cláusulas abusivas. E dependente de você criar algo novo ou utilizar o Código Civil, as regras do Código Civil, porque já tem aquele contrato típico lá dentro, você não pode inventar cláusula abusiva. Professor, o que é isso? Vários exemplos. Primeiro exemplo de cláusula abusiva. Já acontece muito, hein? Abusividade nos juros. Ah, os juros, no caso de não pagamento, é de 100%. É abusivo. A justiça não reconhece um juros de 100%. Não dá para colocar um juros de 100% dentro do contrato de compra e venda e locação no atraso do pagamento. Tem que tomar cuidado.
Não é só abusividade em termos de juros que ocorre muito. Quer ver outro exemplo que você vai dar risada? Ó, locação. Se eu tenho a locação de bens móveis e imóveis, bens móveis lá no Código Civil, bens imóveis, Lei 8.245, Lei do Inquilinato, que foi alterada pela Lei 12.112, hein? Alterada. A mídia divulga aí, nova Lei do Inquilinato. Mentira, não é nova lei, é uma nova lei sobre o inquilinato, mas não é a nova lei, porque a 8.245 continua em vigor. Então essa lei aqui veio alterar e pouca coisa, inclusive, né? A Lei 12.112. E a mídia fala, não, os seus problemas acabaram, a organização tabajara, né? Nova lei do inquilinato. Não é nada disso. Né? Então, na verdade, quem atua na área sabe disso. A Lei 8.245 está lá bonitinha. O que aconteceu, a Lei 12.112 veio alterar pouca coisa. Mas voltando para cá, onde eu quero chegar? Você, se não passou por isso, vai passar, principalmente quem mexe com administração de bens, aquele proprietário que chega em você, corretor, chega no advogado e fala assim, olha, eu quero 3 garantias no meu contrato. Como assim? Vou fazer a locação, mas eu quero seguro-fiança, eu quero fiador e quero caução. Vamos lá. O que a Lei 8.245 fala, hein? É uma garantia só no contrato de locação. Não pode ter 3 garantias, é uma só, ou uma ou nenhuma. Essa é a regra. De 3 opções, né, que agora existem outras opções, eu tenho que escolher uma e colocar no contrato de locação. Apenas uma garantia. Então não é o cliente, o leigo, que vai falar para você, não, eu quero 3 garantias. Ah, mas por que você quer 3 garantias? Eu quero 3 garantias para ficar bem garantidinho. Já ouvi isso, já. O contrato eu quero ficar bem garantidinho. Não tem nada de bem garantidinho, não. Porque é uma garantia só. Se você falar, não, vou fazer, vou colocar 2 garantias lá, ou 3, só para agradar meu cliente. O advogado fazer, o corretor fazer isso, a imobiliária, o que vai acontecer? Cláusula é nula. Nula de pleno direito. Por quê? Não tem sentido. A lei é bem clara, é uma garantia só. Não são 3 garantias, é uma garantia só. A gente sabe que na prática acontece isso. E você, corretor, o advogado, que gosta do direito imobiliário, você tem conhecimento técnico. Você que tem que explicar isso para o cliente. O cliente não vai entender. Tem que explicar para ele. Não, contrato de locação é uma garantia só. Se você colocar essa garantia a mais, nula. Então, uma cláusula abusiva. Não pode. Ainda na lei de locação, a lei 8.245, locação de imóveis. Posso colocar 2 aumentos? Também não, cláusula abusiva. É um aumento só. Né? Você tem que colocar lá o índice de aumento, né, que você utiliza, mas uma vez só, no aniversário. Fez 1 ano? Legal, tem um aumento. Não posso colocar aumento em 3 meses. Não dá para inventar. Eu estou falando da lei 8.245, locação. Cuidado com isso. Então, fique esperto nesse sentido. Ainda no contrato, eu quero explicar rapidamente aqui 2 teorias. Hoje o direito... Ah, professor, teoria é cansativa. Mas não, vou te explicar de forma prática. Presta atenção aqui. Cuidado. Contrato faz lei entre as partes. Sim, faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Mas o contrato também tem que respeitar a teoria da previsão. Porque não dá, por mais que eu faça um contrato, que é uma lei entre as partes, não dá para eu colocar tudo. Porque existem situações que eu não consigo colocar dentro do contrato. Como assim, professor? Caiu um raio na casa, pegou fogo na casa. Ah, se a gente colocou no contrato que caso a casa venha a pegar fogo, você tem que pagar a casa no valor integral. O inquilino. O inquilino tem que pagar a casa no valor integral. É uma cláusula abusiva, porque é caso fortuito e força maior. Né? Caiu uma árvore do vizinho porque tinha cupim, caiu na casa e acabou com a casa. Aí é uma outra situação. Cabe uma ação do proprietário contra, né, o vizinho. Aí entra até direito de vizinhança. Não dá para colocar, além de cláusulas abusivas no contrato, cláusulas para prever tudo. Teoria da imprevisão. Um exemplo que eu gosto de utilizar em aula, lembra um tempo atrás que existiu, né, um financiamento em dólar de veículos? O dólar e o real estavam ali. R$1, $1. Quase igual. Muita gente fez o quê? Foi lá e fez o financiamento do veículo em dólar. O que aconteceu depois de 1 ano, 2 anos? Fizeram um financiamento em 60 meses. Passou um certo tempo, o dólar começou de novo a aumentar, aumentar, aumentar. Aquela prestação baseada em dólar, que o sujeito pagava R$1, $1, R$300, depois de 3 anos foi para quase $1, $1, $3. Aquela prestação que o sujeito pagava em reais, R$300, começou a pagar 900. Ah, não! Os grandes bancos falavam, né, as financeiras, não, pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Faz lei entre as partes. Que lei entre as partes? Nada. Teoria da imprevisão. Quebra esse contrato, torna-se uma cláusula o quê? Abusiva. O sujeito paga R$300 para pagar 900 é muita coisa, a diferença é muito grande. E o que quer dizer isso? Então, hoje, o contrato, ele faz lei entre as partes, continua fazendo. Mas se eu correr nesse meio do caminho do contrato,
uma situação que mude o sistema financeiro, político, caso fortuito, força maior, essa lei entre as partes pode ser quebrada. Dá-lhe teoria da imprevisão, é isso que eu quero explicar para você. Então, se você colocar um negócio no contrato e amanhã ou depois ocorrer um fato que houve uma mudança muito grande econômica no Brasil, uma mudança no caso do dólar, aí o dólar disparou, né, um real virou 3 dólares. Como que o sujeito vai acompanhar? Ah, não, tá no contrato, tem que ir até o final. Não é assim. Então cabe, o direito brasileiro reconhece, né, na verdade, a teoria da imprevisão do contrato. Então, se acontecer uma situação que é abusiva, torne-se prejudicial ao sujeito, é isso que eu quero dizer. Então, o comprador, vendedor, locador, locatário começa a ter prejuízo com aquela situação, ele consegue, né, recorrer na justiça e quebrar essa cláusula contratual, quebrar esse contrato. Porque senão não tem... O que acontece? O sujeito comprou lá, fez uma locação. Pode acontecer com a locação. Tá certo que a locação tem que ser em real, né? Dinheiro real. Mas uma locação lá regulamentada pelo Código Civil, onde é feito em dólar. Se o dólar dispara, consegue quebrar esse contrato. Ah, não, mas assinou o contrato, tá assinado. Não. Na verdade, se for abusivo para uma das partes, mesmo com o contrato assinado, consegue quebrar. É importante você saber isso para você ter ideia de como fazer um contrato. Vamos voltar, vamos lá. Tem bastante coisa hoje, hein? Vamos para a prática, então. O que eu quero falar para você? Já conhecendo um pouquinho dessa teoria, que eu preciso te passar para você ter bagagem para fazer um contrato, eu preciso agora falar para você como fazer um contrato. Você já sabe qual que é o conceito, já sabe que não pode colocar cláusulas abusivas, já sabe que existem vários contratos que estão ali no Código Civil, então contratos típicos, então eu tenho que olhar a regrinha dele. Tem um monte de contrato ali, inclusive o seu, contrato de corretagem. Então se tem no Código Civil, você tem que olhar as regras dele. Não dá para fazer um contrato que é típico e não olhar as regras dentro do Código Civil. Então vamos lá, vamos para a prática. Vem comigo aqui, ó. Primeira regra do jogo. Quer fazer um contrato? Eu brinquei com você, cuidado com copia e cola. Estrutura todo mundo tem, né? Uma estrutura, um advogado tem uma estrutura de uma petição inicial, de uma defesa, ele vai mudar os fatos. Bom dia, mais uma quarta-feira, é o dia do Questão de Direito. Não vai perder meia hora de aula de direito para você, corretor. Você que corretor que presta OAB, que pensa em prestar OAB, que está fazendo direito. Você corretor que quer conhecimento jurídico na prática para atuar com qualidade. Não vai perder toda quarta-feira, é meia hora. Perdeu o programa ao vivo, porque é meia hora, vai lá no YouTube. Vai no YouTube, vai na TV Cresce, você consegue assistir o programa também. Voltando para o tema aqui, vem comigo, ó. Como elaborar um contrato? Ah, professor, é fácil como elaborar um contrato. Eu vou lá no Google, digito no Google modelo de contrato. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Contrato. Vamos lá, vamos para o conceito de contrato. Chamado lá no direito pacta sunt servanda, um acordo, faz lei entre as partes. Quando eu falo de contrato, pode ser um contrato público ou um contrato particular. Ou melhor, um instrumento público ou um instrumento particular. Quando eu falo instrumento particular, foi criado por nós, por você, corretor, corretora, por mim, advogado, pelos advogados. Quando a gente fala de contrato, tem que tomar muito cuidado com esse copia e cola no Google, hein? Você tem uma estrutura contratual, você corretor, você que eu brinco tanto e peço tanto a você que faça o contrato de corretagem, né, o contrato de prestação de serviço de corretagem, faça a autorização de serviço, faça o que você achar melhor, o título mais bonito, tem que fazer, porque senão depois você vai vender, vai ter todo o trabalho e não vai receber. Esse contrato você pode até ter um modelinho padrão, criado por você, mas um modelinho, uma estrutura padrão, porque cada caso precisa de um contrato novo. Não dá para fazer copia e cola para tudo. Quem trabalha com copia e cola no Google corre um risco muito grande. Não é só a categoria do corretor de imóveis, né? Mas o advogado também, ou o particular, o leigo. Cuidado com esse Google. Muitos contratos que ali estão são contratos mal feitos. São contratos que não batem com a história, com o que você precisa. Cuidado com isso. O que a gente pega aí no mercado também? Vários contratos onde é um comprador só. E lá está escrito 2 compradores. O que quer dizer isso? É um copia e cola, grosseiro, e nem revisado foi. Ah, pelo advogado, pelo corretor, não importa. Cuidado. Contrato é um negócio sério. Contrato faz lei entre as partes. Então, cuidado. Você tem capacidade para criar um contrato, sim. A gente vai conversar sobre isso. O que dá validade jurídica a um contrato? O que causa uma nulidade desse contrato? Então vamos conversar sobre isso. Presta atenção, aula é importante, hein?
Conceito de contrato, então. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho da teoria para conseguir chegar na prática. Contrato, está lá no Código Civil, é um instituto jurídico adaptável. Gosto muito desse conceito. Outro conceito também, utilizado por grandes doutrinadores, é um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas ou mais sujeitos. Volta para cá, ó, presta atenção. O contrato é tão importante que ele cria um vínculo e uma lei entre as partes. Uma ou mais pessoas. Ah, existe um contrato de uma pessoa só, unilateral? Contrato é de uma ou mais pessoas. Por quê? Compra e venda. Duas pessoas, no mínimo, né? O comprador e o vendedor. Locação. Locador, locatário. No mínimo duas pessoas. No direito imobiliário, quando a gente fala de direito real, quando o sujeito é casado, tem que colocar no contrato também, né? O cônjuge, a esposa, ou o marido, tem que colocar no contrato, seja o vendedor, seja o comprador, seja o locador, locatário. É importante fazer isso. O contrato, voltando no contrato, a gente falou agora o conceito. Quando eu falo de contrato, existem os contratos típicos e os atípicos. Professor, o que é isso? Tem contrato que o Código Civil, que é a principal legislação a respeito do particular, das transações, dos atos jurídicos, no Código Civil, ele traz vários exemplos de contratos. Quer exemplo disso? Compra e venda, locação. Essa locação que está no Código Civil não é a locação de imóveis, hein? É coisas móveis. Numa aula anterior, se você perdeu, levanta aí no YouTube aí que você vai achar, ou no site do Cresce. Locação é uma matéria importante também, tem que estar craque nisso, hein? Locação que eu falo aqui do Código Civil é locação de coisas móveis ou imóveis, mas não locação residencial, comercial, que aí entra na Lei 8.245. Não vai confundir. Além de locação de coisas móveis, né, ou imóveis, mas que está fora da Lei 8.245, que é a vaga de garagem, entre outros, já falei sobre isso, a gente volta a falar. Além disso, permuta. O que é permuta, professor? A troca. Permuta é a troca. Eu quero comprar o seu apartamento, só que em troca desse apartamento, a gente vai trocar. Você vai me dar a sua casa, eu dou meu apartamento. Isso é uma permuta. Pode ter a chamada torna, né? O que é? A diferença. Eu vou pagar a diferença dessa permuta. Pode fazer isso? Pode. Claro. Comodato. Outra espécie que está regulamentada no Código Civil também. Contrato de comodato, o que é, professor? Comodato é uma locação, só que não tem o quê? Pecúnia, cascaio, onerosidade. Comodato é sempre gratuito. Comodato é gratuito. Então existem vários contratos que estão ali no Código Civil. Esses contratos são típicos, está ali. O próprio Código Civil traz as regras desse contrato. Então quando eu vou criar um contrato, já sabendo o conceito, qual que é o conceito de contrato? A gente conversou. É um instituto jurídico adaptável, né? Por que adaptável? Adaptável é a situação que você quer criar no mundo jurídico. Só que tem regras para isso, né? Ah, então o contrato é lei entre as partes, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, a gente vai conversar sobre isso. Primeiro lugar, você tem que ver se esse contrato que você quer fazer existe lá no Código Civil. Se existe, você já tem que respeitar as regras do Código Civil, que ali estão, porque é um contrato típico. Ah, não está lá, então não posso fazer? Não, você pode criar. A legislação brasileira autoriza, outorga você criar o contrato que você quiser, desde que esse contrato tenha os requisitos de validade. Então vamos conversar sobre eles aqui. Requisitos de validade. Primeiro, o agente tem que ser capaz. Como assim, professor? O comprador e o vendedor tem que ser capaz. O autor, né, de uma ação, o réu de uma ação, tem que ser capaz para ter legitimidade. No contrato, a mesma coisa. No contrato, o sujeito tem que ser capaz no intuito de ter mais que 18 anos. Capacidade civil, eu estou falando aqui, ó. Mais que 18 anos. Ah, mas e se ele tem menos que 18 anos? Então ele não tem a capacidade. Salvo exceção, né, menor que 18 anos, a supressão de capacidade. Que aí é outra coisa. É aquele sujeito que foi emancipado, é aquele sujeito que casou, né? Então ele conseguiu, a sua incapacidade virou capacidade, porque houve uma supressão, né, de incapacidade. Então é diferente. Colação de grau, curso superior também outorga isso. Sustento próprio, né? Hoje com os cantores de funk aí com 16 anos, aí, se tem o sustento próprio, ele consegue, ele já é responsável pelos seus atos, né? Tem que ser analisado com cuidado. Então existem algumas exceções. Mas de regra, o contrato tem que ser feito por quem? Alguém, agente capaz, uma pessoa capaz de 18 anos. Ah, então professor, então você está dizendo que se eu tenho 17 anos, eu tenho
eu consegui comprar um imóvel, ou locar um imóvel. Eu quero locar um imóvel, não posso locar no meu nome? Não. Porque, na verdade, você não tem capacidade para isso. A gente tem que ser capaz. Então, você que está fazendo contrato, corretor, advogado que está fazendo contrato, requisitos básicos do básico. Agente capaz. Tem que ter capacidade de 18 anos. Ah, e se não tem capacidade? Então, essa capacidade, menos que 18 anos, ele não é capaz, ele é incapaz. E vamos explicar isso melhor. Quando o sujeito tem de 16 aos 18 anos, 16 aos 18 anos, ele é relativamente incapaz.